E a concentração do B foi duplicada. Então, vezes 2. Só que quando isso aconteceu, a velocidade foi quadruplicada. 2 e 4. Simplificando isso, dá 2. Então, a lei da velocidade ficou assim. Em relação a A, a gente usou o número 1, porque foi 2 e 2. E em relação a B, a gente usou o número 2, porque foi 2 e 4. Então, tem uma diferença aqui do dobro, né? E aí, essa foi a relação entre o que a gente formou na aula passada. Aí, como eu interpreto esse resultado? Vou passar para o próximo. Transferir a expressão para cá. O exercício pode me perguntar 3 coisas. Qual a ordem da reação em relação a A? Ela é 1. Então, 1. Qual é a ordem da reação em relação a B? Então, em relação a B, 2. Mas qual é a ordem global da reação? Qual é a ordem da reação toda? É a soma dos dois. Então, 3. Tá? Então, eu somo os dois para dar ordem global. Não tem muito problema nesse conteúdo, não tem muito detalhe. O problema é o anterior, é montar essa equação, essa reação, essa lei, e também a leitura atenta do problema. Vamos para um exemplo. A velocidade da reação química 2A mais 3B igual a C mais D é independente de A. Então, olha a interpretação. Independente de A. Ou seja, quer dizer que se eu pegar o reagente A e aumentar a concentração dele, não vai acontecer nada. Nada, é independente. Então, eu não vou usar o A na hora de montar a lei de velocidade. Porque se não vai mudar em nada, eu não vou usar ele. E fica 4 vezes maior quando dobramos a concentração de B. Então, ó, a gente tem aqui o número 4, então 4 vezes, e dobramos a concentração de B. Então, a gente tem 2 de dobramos e 4 de velocidade. Então, simplificando, a gente tem o valor 2, né? Então, aqui igual a 2. Isso quer dizer que a lei de velocidade é K, que é uma constante, vezes a concentração somente de B elevado a 2. É isso. Na verdade, é um exercício diferente porque ele está falando, né, de forma textual o que a tabela mostra para a gente no exercício anterior. Determine a ordem da reação em relação a B. Então, acabamos de fazer isso. E qual é a ordem de reação em relação a B? 2. Então, se fosse de assinalar essa questão, por exemplo, vocês assinalariam no 2. Certo? E agora tem um exercício para vocês fazerem, que é um exercício mais completo. Eu vou escrever isso no Class, mas eu quero que vocês resolvam de forma bem detalhada e postem uma foto dessa vez, tá? Porque na semana passada não teve exercício para entregar, mas essa semana tem. Então, o que pede nesse exercício? Eu te dou uma tabela, você vai montar a reação, né, a lei da velocidade dessa reação. A reação está aqui em cima, já não precisa montar. Então, vai montar a expressão da velocidade, V igual a K, e as concentrações e os valores. E depois vai dizer qual é a ordem da reação em relação a em relação a B e global. Se você perceber que A ou B não vai ter diferença, ou seja, não afeta a velocidade, você pode colocar que a ordem da reação é igual a 0, não precisa calcular. Mas não é o caso desse exercício, tá? Só se você fosse resolver um outro. Esse aqui tem que fazer os 3 mesmo, mais a lei geral. Então, é uma mistura do conteúdo da aula passada com esse. Beleza? Beijinhos, estou aqui para tirar as dúvidas. Oi, eu.